Assiste ao vivo. Estamos começando nossa 7ª palestra da parceria Colégio Interativo Faculdades Anhanguera, com a finalidade de transmitir a você, vestibulando, algumas dicas de questões que poderão aparecer nas provas do Enem. Neste ano, o Enem conta com aproximadamente 6,5 milhões de inscritos e as provas ocorrerão nos dias 3 e 4 de novembro, às 13 horas. Nossas palestras estão sendo transmitidas ao vivo toda segunda e quarta-feira, às 16 horas, e a programação pode ser consultada no site da Anhanguera, anhanguera.com, ou também em tvenem.interativo.com.br. Na palestra de hoje, o tema será radioatividade, e trouxemos aqui mais uma vez o professor Carlos Henrique de Oliveira, professor Roque. Roque, muito boa tarde. Obrigado mais uma vez por sua presença. Conseguiu chegar? Opa, em cima da hora, mas eu cheguei. Então, boa tarde, Glauco. Boa tarde a todos os telespectadores que nesse momento nos acompanham aí em mais uma palestra. E hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês a respeito de um tema que se chama radioatividade. Um tema fascinante, né? O Enem, assim, e os exames vestibulares em geral, não costumam complicar muito com relação a essa temática, mas enfim, é um tema assim, apaixonante para você que gostaria de se aprofundar no assunto. Dá para falar de antimatéria, dá para falar de neutrinos, dá para falar de fim do mundo, dá para falar a respeito de uma porção, né, de assuntos em especial. Mas vamos nos tentar ater aqui nesse momento, na palestra de hoje, aos assuntos que são abordados em exames vestibulares, principalmente no que tange ao Exame Nacional do Ensino Médio. Então, mais uma vez, professor Glauco, é um grande prazer estar aqui nesse momento. E você pode fazer perguntas para o professor Roque, e eu vou encaminhar essas perguntas para ele a partir dos 30 minutos aproximadamente de papo. É só você entrar aí no tvenem.interativo.com.br ou no Facebook da Anhanguera.com e mandar a sua pergunta para o professor Roque sobre o tema radioatividade. O professor Roque, que já esteve aqui falando sobre a relação do homem com o meio ambiente, aquecimento global, efeito estufa, foi um papo muito legal e comentado. Hoje está uma chuva muito forte aqui em São Carlos, o professor Roque chegou correndo em cima da hora, se enxugando, mas deu tudo certo, não é, Roque? Opa, graças a Deus deu tudo certo. Roque, então vamos começar pela definição do que é radioatividade, para aí a gente direcionar o nosso papo. Claro, com certeza. Bom, podemos falar que em apertada síntese conceitual, radioatividade é o ato, né, de um determinado material estar emitindo partículas radioativas, né? A hora que a gente fala em radioatividade, é muito bom, meu caro aluno, você ter em mente uma pequena noção de modelo atômico, tá? Então, eu vou te passar uma noção de modelo atômico. Como é que é constituído o átomo? O átomo ele tem duas regiões distintas. Uma região interna, chamada de núcleo, e uma região externa, chamada de eletrosfera. Então, como é que é feito o átomo? É isso, é uma região interna, núcleo, com dois tipos de partículas. Vamos lembrar? Os prótons e os nêutrons. O núcleo é denso, pequeno e positivo. O próton tem carga positiva e o nêutron, como o próprio nome já está dizendo, não tem carga. E girando ao redor do núcleo do átomo, nós temos os elétrons. Então, o material é considerado radioativo a hora que ele emite partículas radioativas. E essas partículas radioativas são provenientes da onde? Da região interna do átomo, do núcleo atômico. Por isso que a gente fala em energia nuclear. Ok? Então, é um material radioativo, ele emite determinadas partículas radioativas. E estamos trabalhando agora com foco no núcleo atômico. Roque, O senhor entendeu meu modelo atômico, professor Glauco? Eu acho que ficou claro. Ficou Então, claro tá não bom. só para mim, mas para todo Então, mundo tá que está joia. acompanhando. Roque, o interesse do ser humano com relação à radioatividade começou de fato quando? Porque, na verdade, a mídia acabou propagando a ideia de radioatividade por conta da Segunda Guerra Mundial, das duas bombas, Hiroshima e Nagasaki, bomba atômica, a imagem daquela grande explosão. Mas o interesse do ser humano pela radioatividade começou antes, né, Roque? Com certeza. Então, a questão aqui é o seguinte, né? A radioatividade, muitas vezes, na maioria das vezes, ela é colocada como algo ruim. E não deveria, tá certo? Que nós tivemos aí exemplos na história de
de eventos em que a radioatividade foi extremamente prejudicial para o ser humano, mas a radioatividade, ela também tem fins medicinais, ela também tem fins de produção de energia, uma energia limpa, desde que não haja vazamento radioativo, né? O pessoal, os ambientalistas, né, eles não gostam de ouvir muito isso, mas é a minha opinião. A energia proveniente de uma usina termonuclear é uma energia limpa, desde que não haja vazamento, né? Então, podemos colocar como marco da história da radioatividade o finalzinho do século XIX, onde um cientista de nome Becquerel, ele guardou um material perto daquelas chapas de fotografia, sabe, professor Glauco? Sabe aqueles rolos de filme antigo? Né? Não é tão antigo assim, Não é né? tão antigo Não é tão assim. antigo Ainda assim. existem algumas câmeras de filme, né? Sabe aqueles rolos de filme, né? Aquele material. Então, esse cientista Becquerel, ele guardou numa gaveta escura um material e essa chapa de filme. E tudo escuro, de repente, ele foi ver no dia seguinte, e essas chapas, elas estavam manchadas, né? E essas chapas, elas são fotossensíveis. O que é isso? São sensíveis à luz. Becquerel repetiu o experimento de forma que, num ambiente totalmente escuro, e as chapas, elas estavam manchadas. E aí ele começou a identificar que determinados materiais tinham essa propriedade, estar emitindo uma energia até então desconhecida. Então a radioatividade ela teve como marco histórico o Becquerel. Podemos estar citando aí também o Rutherford, né, para você que estuda modelo atômico aí, o modelo atômico de Rutherford. Rutherford, ele tinha um experimento, uma experimentação em que ele bombardeava determinados materiais com partículas radioativas. Ele utilizava partículas alfa. E quando você bombardeia um material com partículas radioativas, você descobre propriedades do material e propriedades da partícula, propriedades dos dois, tá? Então, temos também o casal Curie, né? Marie Curie e o Pierre Curie. Gostei da sua pronúncia. Curie, né? Se escreve Curie, né? Curie, Curie, isso. né? E que tiveram, assim, estudos bastante avançados com relação à radioatividade. Enfim, a radioatividade ela não deve ser colocada em um primeiro plano como algo ruim, muito pelo contrário, uma excelente descoberta para a humanidade. Nós estamos recebendo aqui nos estúdios do Colégio Interativo e das Faculdades Anhanguera o professor Carlos Henrique de Oliveira, professor da Anhanguera e também no Interativo, que hoje fala sobre radioatividade. Se você não pôde acompanhar alguma das nossas 6 primeiras palestras, com o próprio professor Roque, com o professor Alex, com o professor Morrinho, com o professor Luiz Anta, você pode procurar num canal específico do Colégio Interativo no YouTube, Interativo SC, que é Interativo São Carlos, e baixar lá todas as palestras. Lembrando que essa palestra tem em torno de 30 minutos, e então, nos 15 minutos subsequentes, eu vou passar por Roque todas as perguntas que você fizer sobre esse tema tão encantador, radioatividade. Roque, uma questão que eu acho relevante a gente mencionar também é quais são, você mencionou aí, alguns usos benéficos e outros maléficos. Eu queria que você pontuasse alguns usos benéficos e alguns maléficos, acho que são mais claros para todo mundo, né, da radioatividade. Bom, os pontos maléficos, podemos colocar aí a questão da bomba atômica, né, que dizimou quase que a população inteira de Hiroshima e Nagasaki. Temos também os vazamentos radioativos, a má conservação de materiais radioativos. É mais fácil pontuar os malefícios do que os benefícios. Benefícios, podemos pegar aí. Você já fez um exame de raio-x? Já foi lá, quebrou o bracinho, colocou na máquina lá, e a máquina mostrou lá o seu ossinho quebrado? Pois é, imagine a medicina sem o raio-x. Não dá nem para imaginar o avanço que foi a medicina com o raio-x. Outra coisa que eu posso colocar aqui é a questão da tomografia computadorizada. A hora que você vai fazer uma tomografia computadorizada, você toma na veia um contraste radiológico à base de um material radioativo que se chama iodo. Você coloca aí, né, o enfermeiro vai lá e injeta na sua veia esse material radioativo. Professor Glauco, horrível.
um mal-estar, assim, né? Uma sensação de falta de ar, mas que passa em 2, 3 horas. E a propósito, fazendo uma digressão, o enfermeiro falou, se você fizer xixi hoje à noite, você vai ver seu xixi brilhando, né? Eu fui para casa, depois que eu tomei o contraste radiológico, fui para casa, fiz o xixi, mas infelizmente não paguei toda a luz assim. Não né? ficou brilhante. Não ficou brilhante. Então eu preciso repetir essa experimentação. Só para ver se o xixi fica brilhante. Com certeza. O enfermeiro falou, mas né, não... Você falou em raio-x, eu me lembro de uma vez que você fez um raio-x, nós jogando futebol, essa coisa toda, e o Roque quebrou o pé, e eu fui levá-lo... Em 3 lugares diferentes. Em 3 lugares, eu fui levá-lo à Santa Casa aqui de São Carlos, e lá você fez o raio-x. Roque, um outro fator benéfico é a radioatividade utilizada para matar células cancerígenas também, esse né? é meu terceiro exemplo. A questão da radioterapia e da quimioterapia, com certeza. Imagine, assim, ó, dá para imaginar a nossa sociedade sem raio-x, sem os contrastes radiológicos e sem todo esse tratamento para câncer, que é a radioterapia e a quimioterapia. Dá para imaginar, meu caro aluno? Não dá, né? Então, a radioatividade, ela tem mais fins benéficos e pacíficos. Se eu for colocar vários exemplos aqui, eu fico até amanhã listando, e alguns exemplos que causam malefícios para a humanidade, que são basicamente a má conservação, né, que gera aí acidentes nucleares, e a questão da guerra, né, da questão da bomba atômica e tudo mais. Mas há muito mais benefício do que malefício, eu queria deixar isso bem claro para você que está me ouvindo nesse momento. Roque, por que você acha que de fato ainda existe esse receio com relação à energia nuclear? Por conta do histórico de vazamento, por conta das guerras, por conta eventual se preocupa demais, né? Ah, será que o Irã tem armas nucleares, está enriquecendo plutônio para criar uma bomba atômica? Você acha que é por isso que existe esse receio dos governos ainda em investir nessa energia que você diz que é uma energia limpa comparada com outras? Bom, com certeza, né, professor Glauco? A questão é o seguinte... os malefícios, né? Desde que não haja vazamento radioativo, a energia termonuclear para a produção de energia elétrica, tá, é uma energia limpa. Mas se a gente pegar o histórico do ser humano, tivemos o acidente de Goiânia, tivemos o vazamento de Chernobyl em 1986, tivemos agora o Fukushima no Japão recentemente. Quer dizer, a humanidade ela está sempre atualizando o seu histórico de mau uso de materiais radioativos. Agora, se a gente der um jeito de controlar esse armazenamento de material radioativo, né, quem ia imaginar que o Japão, um país desenvolvido, né, ia ter um vazamento de material radioativo? A segurança naquela usina deve ser uma segurança altíssima, porém, existem fatores não antropogênicos, fatores que não estão relacionados ao ser humano, é um terremoto que proporcionou esse vazamento. Então, a partir do momento que o ser humano conseguir efetivamente controlar isso aí, eu não vejo por que nós não estarmos investindo em usinas termonucleares, né? A questão é o seguinte, isso eu queria também deixar muito bem claro. Se nós, brasileiros, não investirmos nessa tecnologia, muito provavelmente no futuro nós teremos que pagar por essa tecnologia. E às vezes comprando uma tecnologia obsoleta, uma tecnologia que não serve mais lá para os países desenvolvidos, manda aqui, né, para os países em desenvolvimento. Isso nunca acontece, Roque. Quase nunca, Quase né? nunca. Estou recebendo aqui o professor Carlos Henrique de Oliveira, o conhecido professor Roque, inclusive já explicou o porquê do professor Roque. Você que não assistiu, busque lá no Interativo SC no YouTube, você vai descobrir na outra palestra por que o Roque tem esse apelido de Roque. Lembrando que na próxima quarta-feira, também às 16 horas, nós receberemos aqui nos estúdios do Colégio Interativo das Faculdades Anhanguera o professor Paulo Roberto Mori, professor de Ciências da Natureza, que vai abordar o tema evolução, darwinismo, lamarquismo. Vai ser um papo muito legal também, eu tenho certeza. Roque, uma questão que é importante pontuar também, quais são os principais materiais radioativos utilizados pelo homem?
Certo, nós temos aí basicamente 3 partículas radioativas. Nós temos a partícula alfa, a partícula beta e a partícula gama. Meu amigo, preste atenção que isso cai. Partícula alfa, partícula beta e partícula gama. Vamos saber diferenciar essas 3 partículas? Vamos. A partícula alfa não é outra coisa senão um núcleo do átomo de hélio. Como assim, professor, um núcleo de átomo de hélio? 2 prótons e 2 nêutrons, sem os 2 elétrons circulando. Imagina, né? O átomo de hélio, 2 prótons, 2 nêutrons no núcleo, 2 prótons e 2 nêutrons no núcleo, circulando esse núcleo, orbitando esse núcleo, 2 elétrons. Bom, imagine agora esse átomo sem esses elétrons. Pronto, você tem uma partícula alfa. A partícula alfa, então preste atenção que a partícula alfa ela tem 4 características, e eu vou falar essas 4 características também da partícula beta e da partícula gama. Melhor dizendo, radiação gama. Partícula alfa, qual a velocidade da partícula alfa? Em torno de 30 mil quilômetros por segundo. É uma partícula que tem 5% da velocidade da luz. Com relação ao poder de penetração, a partícula alfa é uma partícula pesada, ela não tem um alto poder de penetração. A partícula alfa ela consegue ser retida por uma folha de sulfite. Ela consegue ser retida por 5 centímetros de camada de ar. E com relação ao poder ionizante, a partícula alfa ela tem um alto poder ionizante. Imagine só, meu caro aluno, ela não tem 2 elétrons. Em qualquer coisa que a partícula alfa relar, ela acaba pegando, roubando 2 elétrons. E aí, esse material em contato com a partícula alfa, ele vai sendo ionizado positivamente. E com relação à nocividade à saúde humana? Bom, o que acontece se você relar numa partícula alfa? Não acontece muita coisa, né? Apesar de que tudo né, depende de uma dose, né? Então, professor Glauco, a questão é o seguinte, se você for bombardeado com um pouquinho de partícula alfa, no máximo que vai acontecer algumas queimaduras na sua pele. O próprio tecido morto da sua pele, ele é capaz de reter a partícula alfa. Agora, não queira você ser bombardeado por trocentas partículas alfa, você vai morrer queimado, ok? E outra coisa, a partícula beta. A partícula beta é um elétron acelerado do núcleo do átomo. Nesse momento o aluno tem aquela indagação, mas professor, núcleo atômico tem elétron? Não, núcleo atômico não tem elétron. É uma reação que ocorre no núcleo atômico, uma reação nuclear, onde um nêutron se converte num próton e um elétron sendo acelerado do núcleo do átomo. Partícula beta é isso, é um elétron acelerado e proveniente do núcleo atômico. Vamos às 4 características da partícula beta? Vamos, olha lá. Partícula beta, velocidade da partícula beta, em torno de 200 mil quilômetros por segundo. Ela chega a alcançar 98% da velocidade da luz. Poder de penetração da partícula beta, ela tem um médio poder de penetração. Para segurar uma partícula beta, uma placa de chumbo de mais ou menos 5 centímetros é capaz de reter uma radiação beta. Com relação ao poder ionizante, a partícula beta é um elétron negativo, gosta de coisa positiva. Então, mas é uma partícula leve, entendeu? Então a partícula beta ela tem um poder ionizante menor do que a partícula alfa. Porém, meu caro aluno, com relação à nocividade, a partícula beta ela tem um alto poder de penetração. Ela consegue penetrar mais intensamente num determinado material do que a partícula alfa. Com relação a isso, quais são os efeitos nocivos da partícula beta? Ela faz mais mal para a saúde humana do que a partícula alfa. E o nosso último tipo de radiação, eu nem vou falar em partícula, é uma radiação gama. Radiação gama é uma radiação eletromagnética, né? Gama, ela não tem nada de carga
e ela não tem nada de massa, é uma radiação eletromagnética. Nem é muito correto você falar em partícula gama. Melhor seria você utilizar o termo radiação gama. Vamos lá? As 4 características. Vai lá. Primeiro, com relação à velocidade da partícula gama. A radiação gama, melhor dizendo, né? Partícula não. A radiação gama, ela tem a velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo. A radiação gama, né, por não ter carga, ela não tem um poder ionizante muito forte, mas ela tem um altíssimo, não é nem alto, altíssimo poder de penetração. Ela penetra muito mais do que a partícula alfa e muito mais do que a partícula beta. A radiação gama, ela chega no núcleo celular. E o senhor sabe o que tem no núcleo celular? Vou perguntar aqui para o meu amigo Glauco. Glauco, o senhor sabe o que tem no núcleo da célula? Tenho certeza que você vai explicar muito bem. O material genético, tem o DNA no núcleo da célula. É isso que eu ia aproveitar, só te interrompendo. Claro. Qual dos 3 tipos que normalmente é utilizado em radioterapia, Roque? Nós temos a radiação gama. Por conta do poder de penetração. Poder de penetração. Inclusive a radiação gama, por ter esse alto poder de penetração, ela consegue atingir o seu material genético e podendo causar aí, sim, estragos fenomenais, né? Como, por exemplo, meu caro Nuno, mudando o seu material genético. E, de repente, você tem um filho que não tem braço, não tem alguns órgãos internos, não tem cérebro, enfim, efeitos terríveis, né? O contato prolongado, né, por radiação gama. Só te interrompendo novamente, ó, que eu acho importante. É por isso que você tem exemplos nas guerras de pessoas que tiveram contato com esse tipo de radiação terem, durante várias gerações, mutações físicas, filhos com mutações. É Perfeitamente. Isso? Não só isso. As fotos que a gente tem de uma pessoa que sofreu acidente na guerra, o que ela tem? Queimaduras e tem esses efeitos genéticos a longo prazo. Porque o material radioativo, né, uma reação nuclear, ela acaba emitindo os 3 tipos de radiação. Tá? A gente está separando aqui para fins de estudos, mas acaba ocorrendo os 3 tipos. E se você vê aquelas fotos trágicas lá da Segunda Guerra Mundial, você vai ver desde pessoas com queimadura e fotos de 10, 15 anos atrás, pessoas que estão tendo problemas até hoje, né, com relação a modificação do material genético. Mas podemos pensar também em alimentos transgênicos. E uma das maneiras de você estar modificando um alimento transgênico, fazendo um alimento transgênico, né, em apertada síntese conceitual, sendo assim bem ilustrativo e bem didático para o pessoal que está nos assistindo, é o seguinte, vamos pegar aqui uma semente, bombardear com radiação gama, mudando o material genético. Imagina um feijãozão desse tamanho? Imagina assim um alimento transgênico um feijão capaz de alimentar, estou viajando um pouco na maionese, claro, mas o tema permite, viu, professor Glauco? Um feijãozão assim, capaz de abastecer uma família, por exemplo. Não, e na última palestra aqui, Roque, esteve aqui a professora Caroline Bortoloso Dutti, justamente discutindo essa questão. Do transgênico? A questão, entre outras coisas, a questão do transgênico. Porque há uma linha de pesquisa que acredita que vale a pena investir no alimento transgênico por conta da fome mundial, a população mundial tende a crescer mais do que o alimento disponível, e há uma linha de pesquisadores que acha que esses alimentos geneticamente modificados podem gerar algum mal, causar câncer. Então, como as coisas se relacionam. E a prova do Enem é bem isso, né? É bem isso daí, a interdisciplinaridade. Roque, mas eu interrompi você pode terminar de pontuar a radiação gama. Então, mas é isso, são 4 características, né? A velocidade, o poder de penetração, o poder ionizante e a nocividade para o ser humano. Então, vamos recapitular? Penetração, alta. Capacidade ionizante, baixa. Capacidade de... velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo. Nocividade ao ser humano, alta nocividade. Ela vai no material genético, causa estragos assim fenomenais. E só voltando ao assunto do transgênico, professor Glauco, então a questão é o seguinte, não há assim estudos, o que o pessoal
ambientalista que é contra, eles dizem o seguinte, ó, a questão do transgênico. O consumidor ele tem o direito de opção, então ele tem o direito de saber qual alimento que é transgênico e qual alimento que não é transgênico. Eu não tenho esse dado, com certeza, professor Glauco, mas eu posso estar sendo leviano, mas grande parte, para não dizer a maioria dos alimentos que a gente come atualmente, no nosso dia a dia, são alimentos transgênicos e o consumidor não sabe disso. Então a questão que se coloca é, eu como alimento transgênico? Como, mas por favor, coloque lá, esse alimento é transgênico. Aí você não vai estar interferindo no poder de informação. Então eu sou a favor disso, dessa linha ambientalista que coloca a informação como regra número 1, porque também não dá para imaginar uma sociedade atualmente crescendo sem o alimento transgênico. Tudo bem? Tudo bem. Bom, estou recebendo aqui o professor Carlos Henrique de Oliveira. A gente está chegando agora a 25 minutos de papo, um papo muito legal, um assunto que dá para a gente falar, como você mesmo falou, Roque, muito tempo. Você pode fazer perguntas para o Roque sobre o tema radioatividade. Daqui a pouquinho, lá pelos 30 minutos de papo, eu vou começar a passar essas perguntas para ele. Ô, Roque, tem um monte de pergunta para eu fazer para você que eu acho pertinente, mas eu vou deixar algumas, eventualmente, para um outro momento. E vamos falar um pouquinho de bomba atômica, cara. Na década de 40, Segunda Guerra Mundial, nazismo, comunismo surgindo, as forças aliadas tentando retirar os dois grandes exemplos de direita na Europa, né? O Benito Mussolini e o Adolf Hitler, e aí o Japão nessa história toda acabou pagando com praticamente, como você falou, a destruição de 2 cidades, Hiroshima e Nagasaki, com a bomba atômica. Por que essa bomba de fato tinha esse poder de destruição tão grande? E os Estados Unidos já sabiam disso, né? Não, na verdade, sabia-se que a matéria ela é capaz de gerar uma altíssima, né, podia gerar quantidades exorbitantes de energia desde o início da pesquisa de radioatividade. A questão é o seguinte, né, se você pegar aquela equação de Einstein, vamos lembrar? Famosa equação de Einstein, E igual a mc elevado ao quadrado. O que é isso? Energia igual a massa vezes a velocidade da luz no vácuo elevado ao quadrado. Vamos interpretar essa fórmula, meu caro aluno? Um pouquinho de matéria vezes a velocidade da luz. É grande a velocidade da luz? É grande. Então, um pouquinho de matéria vezes algo que é extremamente grande pode produzir uma quantidade exorbitante de energia. Então sabia-se desde a época de Einstein, desde os primórdios aí do casal Curie, né, Marie e Pierre Curie, desde os primórdios sabia-se que os materiais radioativos eles tinham essa capacidade de liberar grandes quantidades de energia. Bom, inclusive, deixa eu fazer uma digressão aqui, né, o modelo atômico, né, muito se fala hoje em dia sobre a antimatéria também. Então, a antimatéria, você imagina o átomo com um núcleo e uma eletrosfera, só que o núcleo, em vez de um próton, um antipróton, uma partícula pesada e negativa, o nêutron, e rodeando ao redor desse núcleo atômico, nós temos aí partículas leves, que é o antielétron. Então, para você imaginar a antimatéria, imagina a matéria, e tudo que é negativo na matéria vai ser positivo na antimatéria. E tudo que é negativo na matéria vai ser positivo na antimatéria. Bom, bomba atômica. Existem aí 2 tipos de reações nucleares. Existe a fissão nuclear e existe a fusão nuclear. Não vai confundir. A bomba atômica, lá da Segunda Guerra Mundial, e qualquer bomba atômica feita até hoje, nós temos aí a reação de fissão nuclear. Então imagina um átomo de urânio que tem 82 prótons, aproximadamente 230, o número de massa 230, quer dizer, muitos nêutrons. Imagina esse núcleo atômico sendo colidido com o nêutron. Já jogou sinuca? A hora que você vai dar um estourão na sinuca. Então você pega lá um monte de partícula, prótons e nêutrons, pega um nêutron acelerado,
você faz esse nêutron colidir com esse núcleo de átomo de urânio. Esse núcleo de átomo de urânio, ele se rompe, é causada uma fissão, uma rachadura. Esse núcleo se separa em duas partes. Cada parte que se separa libera 2 nêutrons. Então nós temos o quê? Quantos nêutrons? 4 nêutrons. Cada nêutron vai fazer exatamente a mesma coisa com o átomo de urânio que está do lado. Vai incidir no núcleo desse átomo e cada núcleo atômico vai se separar em 2 e vai liberar mais 4 nêutrons. Essa é a reação de fissão nuclear. Percebeu que é uma reação em cadeia? É uma reação que não para mais. Então, a bomba atômica está relacionada com qual das reações nucleares? Fissão ou fusão? Fissão nuclear. Ah, professor, mas aonde tem fusão nuclear? Fusão nuclear é a reação que ocorre no Sol. O Sol, né, tá tendo uma reação nuclear ali? Sim. E essa reação é de que tipo? Essa reação é de fusão nuclear. 2 átomos de hidrogênio se fundem dando um átomo de hélio. Turma, é desproporcional o tanto de energia que libera da fusão nuclear com a fissão nuclear. Tivemos aí, acho que 1 ou 2 testes na humanidade com fusão nuclear. Nenhuma bomba atômica em guerra foi bomba de fusão nuclear. Ainda bem, meu caro aluno. Porque a bomba de fusão nuclear, ela tem assim um estrago 50 mil vezes mais do que o estrago de uma fissão nuclear. Mas para a gente poder recapitular, nós temos a fissão nuclear, dá uma porrada lá no átomo de urânio, separa em 2. E nós temos a fusão nuclear, 2 átomos de hidrogênio se juntam produzindo um átomo de hélio. Onde ocorre a fusão? Em estrelas e no nosso Sol, na nossa estrela. É isso aí, Roque. Papo bom passa rápido, né? A gente tá chegando agora... Posso Claro. fazer uma sugestão de leitura? Claro. Para você que gostou do tema, meu caro aluno, eu gostaria de sugerir uma leitura. O livro se chama Os Cientistas de Hitler, do John Cornell. E ele pega toda essa contextualização da Segunda Guerra Mundial, onde o chefe da pesquisa nazista, o Heisenberg, e mais alguns cientistas nazistas, eles foram capturados e colocados numa cabana, numa casa, no norte da Inglaterra, e foi o primeiro, né, reality show da história, um monte de câmera, um monte de escuta, e eles sabiam que eles estavam sendo filmados e escutados. Então, para quê? Para saber até que ponto que os cientistas nazistas conseguiram chegar da bomba atômica. E Glauco, quase que eles chegaram lá, hein? Chegaram perto. Chegaram perto. Diria que bateram na trave. Né? Foi coisa assim, muito próxima que os americanos conseguiram a bomba atômica, os aliados, né? Era uma corrida contra o tempo. Era uma Roque? corrida contra o tempo. Os dois. Bom, como eu ia dizendo, a gente está com 34 minutos e eu vou começar a repassar as perguntas do pessoal aqui para você, Roque, que vem do André de Americana. Ele pergunta o seguinte para você: como se dá o processo de enriquecimento de urânio? Tema comum, cara, que aparece demais, tá, o país está enriquecendo urânio. Como que se dá esse processo? Bom, nós temos vários isótopos do elemento químico urânio. Nós temos o isótopo 238, por exemplo, nós temos o isótopo 235 do urânio. Professor, o que é isótopo? Vamos lá, recapitulando. Isótopo, meu amigo, não é outra coisa senão partículas com o mesmo número de prótons. E partículas com o mesmo número de prótons, né, são chamadas de isótopos. Bom, a questão é a seguinte, tá? Nós temos vários tipos de isótopos do elemento químico urânio. Nós temos o isótopo 235, o isótopo 236, o isótopo 238 e outros isótopos do elemento químico urânio. O que é fazer o enriquecimento do urânio? É isolar o isótopo 235, que é o isótopo energeticamente bom. É o isótopo que vai ser utilizado lá na indústria termonuclear. É o isótopo que vai proporcionar a reação de fissão nuclear com um rendimento relativamente alto, uma eficiência relativamente alta para fins de produção de energia. Então, recapitulando, o que é o enriquecimento do urânio? É você isolar o isótopo bom, o isótopo 235. Maravilha, Roque.
E tem mais pergunta aqui para você, Roque. Quem pergunta é o Cláudio, ele pergunta lá de Sertãozinho, ele diz o seguinte: no que consistem os raios X? Bom, meu caro amigo Cláudio, raio-x é uma radiação eletromagnética, ponto. Raio-x é uma radiação eletromagnética muito parecida com a radiação gama, tá? Se você olhar aí o comprimento de onda, nós temos aí algumas diferenças com relação ao comprimento de onda. Bom, para que serve o raio-x? Como eu já disse, o raio-x ele tem fins medicinais. Então essa radiação eletromagnética, que é o raio-x, você obtém a partir de uma ampola de Crookes, né, um tubo de raios catódicos, você acelera o elétron, a hora que o elétron sofre um desaceleramento, você tem emissão de raio-x. Tá? Acelerou, beleza. A hora que desacelerou, nós temos a emissão de raio-x. Mas como que funciona o raio-x? Bom, a hora que você coloca o seu bracinho para tirar lá uma chapa, né, fazer lá um exame de raio-x, essa radiação, ela começa a penetrar na sua carne, na sua pele, no seu osso. Só que com velocidades diferentes. Então você tem aí, por exemplo, o raio-x atravessando a sua carne, diferentemente, né, com uma velocidade diferente quando ele atravessa a sua pele, com uma velocidade diferente quando ele atravessa o seu osso. Então, dessa diferença de velocidade que nós temos aí imagens radiográficas, né, imagens de raio-x. Então, resumindo, em apertada síntese conceitual, raio-x é uma radiação eletromagnética causada pela desaceleração de elétrons. Bom, Roque, tem várias perguntas aqui. Eu vou repassar uma que é também uma pergunta que tem a ver com história, que é muito legal. O Marcos em Indaiatuba pergunta o seguinte para você. Os americanos, eles dizem que a bomba atômica foi necessária e ela acabou evitando uma invasão sangrenta e salvou vidas, antecipou o final da guerra. Essa foi, na verdade, uma fala do presidente Truman na ocasião das duas bombas. Você concorda com isso? Olha, Glauco, eu só evitou muita morte norte-americana. Tá, uma pergunta relacionada mais com o tema de história, mas como eu sou apaixonante por essa temática, né? E todo conhecimento ele está interrelacionado, evitou muitas mortes norte-americanas, com certeza, né? Se for pensar sob esse ponto de vista, muitas mortes americanas foram evitadas, porque eles calcularam lá, o professor de história pode falar isso melhor do que eu, que eles iam aproximadamente uma invasão por terra e mais 800 mil mortes iam ter, porque, né, os japoneses eles lutavam para morrer. Os norte-americanos lutavam para viver. Inclusive, quando passa em documentário direto, quando estava para conquistar o território japonês, eles acabavam se matando, gritando muitas vezes, vida longa ao imperador. Então, os kamikazes são maiores. Os kamikazes e tudo mais. Então, a única maneira de você estar causando aí o rendimento do Japão era ferindo o orgulho japonês. Né? E o professor de história, o professor Alex, né, pode vir aqui e falar para você, meu caro aluno, a respeito disso com muito mais propriedade. Mas que evitou morte, sim, mas essa morte foram os norte-americanos. Bom, Roque, a gente tem várias perguntas aqui para você, mas eu queria finalizar, lembrando que a gente teve uma queda de energia há pouco aqui, um raio muito, muito forte aqui próximo ao nosso estúdio aqui em São Carlos. Como eu falei, estava chovendo demais, a gente teve uma queda aí, mas a gente vai se recompondo. Eu queria que você desse, para a gente finalizar, um panorama geral da prova do Enem. Disso tudo que você falou, o que você acha assim, que pode cair, o que já tem aparecido, o que está se relacionando demais com outros conceitos? Bom, como sempre, né, professor Glauco finalizando aí com maestria o tema, né? Faltava essa pergunta, não podia ser outra essa pergunta, professor Glauco. Não só no Enem, em qualquer exame vestibular, você tem que estudar duas coisas. Anote aí, duas coisas você não pode ir para a prova sem saber. O primeiro é saber fazer o balanceamento de uma equação nuclear. Fácil, questão de radioatividade não costuma ser muito difícil não.
Muito pelo contrário, costuma ser fácil. Balanceamento de equações nucleares. Então, a soma das massas lá da equação tem que dar igual, a soma dos prótons também tem que dar igual. Muito simples, tranquilo, beleza. Outro assunto que também é cobrado em exames vestibulares é a questão do tempo de meia-vida. O que é tempo de meia-vida? É o tempo necessário para que a massa do material radioativo fique dividida por 2. Entendeu? Então, olha só, questões corriqueiras em exames vestibulares são as seguintes. 5 toneladas de material radioativo que tem o tempo de vida de 10 anos. Após quanto tempo esse material vai estar aí com 2,5 toneladas? Então você faz. O material radioativo ele tinha 5 toneladas, passou 10 anos, quantas toneladas ele vai ter? 2,5. Se passar mais 10 anos, quantas toneladas vai ter? 1,25. E a cada tempo de meia-vida, o material tem sua massa dividida por 2. Então, meu caro aluno, não se esqueça. Falou em exame vestibular, eu não estou falando só de Enem, falou em 2 tipos de questão. Equacionamento de reações nucleares e tempo de meia-vida. Não são questões difíceis, não costumam ser questões difíceis. É claro que uma ou outra envolve um grau um pouco maior de interpretação. Mas uma vez interpretado, meu caro aluno, repito e insisto, não são questões consideradas difíceis. Roque, obrigado mais uma vez por sua presença. Sempre um prazer. Chegou correndo, sofrendo com a chuva, mas acho que foi um papo muito legal. Obrigado mesmo. Eu que agradeço. Bom, nós terminamos aqui a 7ª palestra do Colégio Interativo em parceria com as faculdades Anhanguera. Lembrando que na próxima quarta-feira, também às 16 horas, eu receberei aqui nos estúdios do Colégio Interativo e das faculdades Anhanguera o professor Paulo Roberto Mori, o Paulada, que vai falar sobre evolução, darwinismo, lamarquismo, um tema super bacana e super recorrente também na prova do Enem. Caso você não possa acompanhar, lembrando que você pode depois baixar, assistir no canal do Interativo no YouTube, Interativo SC, todas essas palestras que a gente está fazendo aqui com o intuito de trazer um pouco mais de conhecimento para você a respeito da prova do Enem. Eu desejo para você uma boníssima semana e a gente se vê na próxima quarta-feira às 16 horas. Até lá, tchau, tchau!